Isso, Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo de número 5. Eclesiastes 8, 5. E a Bíblia nos diz o seguinte, olha só: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eu quero ler esse mesmo versículo com vocês, agora na João Ferreira de Almeida ainda, mas na nova, da atualizada segunda edição, né? Ou Nova Almeida, como eles costumam chamar, né? Eu uso bastante essa tradução, tenho usado bastante aqui na igreja, e vamos lá ler o mesmo versículo nessa outra tradução, que diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Amém? Aí chega no versículo 6 que diz: porque há um tempo e um modo para todo propósito. Ai, que bênção, né, pastor? Não sei, porque olha o que a Bíblia diz: porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ou voltando para a corrigida, que é que eu vou usar hoje, né, diz o 6: porque todo propósito há tempo e modo, porquanto, por conta disso, o mal do homem é grande sobre ele. O que eu gostaria que você guardasse no seu coração nesses dois versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, o versículo 5, né? A gente vai focar na segunda declaração do versículo 5, que a Bíblia diz que o coração sábio, ou o coração do sábio, ele consegue discernir, né? Discernir é separar, entender ali. A Almeida traduziu como, até esqueci como é que tinha traduzido aqui, vai conhecer, se eu não me engano, né? Mas deixa eu só verificar para não falar errado. Isso, conhece. A corrigida traduziu como conhece. Então vai discernir, vai conhecer o tempo e o modo. E aí vem a Bíblia e diz que para cada propósito há um tempo e um modo. E é justamente por conta disso que o mal sobre o homem é grande. Me parece que eu entendo quando estou lendo isso que a Bíblia está dizendo: para todo propósito existe um tempo e um modo. Se a gente errar o tempo, meu irmão, a coisa já não vai funcionar. Se a gente acertar o tempo e errar o modo, a coisa também não vai funcionar. E se a gente errar os dois, pior ainda. Então a Bíblia diz: para tudo há um tempo e há um modo. E é justamente por conta disso que é grande o mal. Quer dizer que o homem está, vou assim dizer, com um sério problema. Porque ele precisa não apenas acertar o tempo, como precisa acertar o modo. O inverso é o contrário. Ele não pode só acertar o modo. Eu fiz a coisa certa. Às vezes fez a coisa certa na hora errada. Também não vai adiantar. Nós precisamos aprender então a fazer a coisa certa na hora certa. E é aí que está o problema, né? Por isso que a Bíblia diz: olha, o homem, né, está com uma situação complicada para resolver. Pastor, mas como é que eu vou acertar o tempo e como é que eu vou acertar o modo? Bom, a Bíblia já explica: tendo um coração sábio. Então é isso que nós precisamos buscar da parte de Deus, né? E hoje nós, daqui a pouco mais, vamos orar. Eu vou lhe convidar a orar comigo, dizendo: Deus, me dá um coração sábio. Amém? Me dá um coração sábio, não só uma sabedoria de mente, né? Não só uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que eu posso dizer assim, vou assim chamar, uma sabedoria espiritual, um discernimento que vem da parte de Deus. Para eu saber não apenas o tempo de agir, mas também o modo que eu preciso agir. Meu irmão, há situações que a gente não pode perder tempo, que a
a gente precisa agir naquela hora, naquele instante. E há outras situações que a gente quer tomar uma atitude na mesma hora, mas não é tempo, é hora de esperar, de aguardar. Às vezes a gente quer resolver a coisa de um jeito, e às vezes até do nosso jeito, da nossa maneira. Mas tem o jeito certo para todo o propósito, há um tempo e há um modo. Se por um lado, a própria Bíblia diz que isso então se torna um pouco difícil para nós. Por outro lado, se nós tivermos esse coração sábio, que vai nos ensinar o tempo de agir e o modo de agir, então também nós não vamos errar. Vamos fazer a coisa certa, na hora certa, e dessa maneira nós vamos colher os frutos. Eu quero ver com vocês, rapidamente hoje, duas histórias, dois casos aqui que a gente pode muito bem aplicar para a nossa família, trazer essa história para a nossa casa. E você vai ver que para cada um teve um tempo e um modo de agir. Bom, primeiro vamos lá para primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo de número 17. Eu vou direto no 17, que a história é longa aqui, tá? Seria muito interessante depois você ler na sua casa o capítulo 25, que conta a história da Abigail, do Nabal, do próprio Davi aqui, e o que aconteceu. Eu vou só contar para vocês, depois você confere em caso o pastor falou certinho. Mas a Bíblia começa a dizer que, primeiro, que Davi, ele estava ainda fugindo de Saul, nesse período. Ele e os seus homens estavam se escondendo daqui para lá, de lá para cá, e eles estavam então numa região complicada, uma região ali deserta, E eles não podiam plantar, não podiam criar gado, até porque eles viviam fugindo. Quando Saul descobria que eles estavam em tal cidade, enviava o exército até lá, eles precisavam ir para outro lugar, e assim estava Saul perseguindo Davi e os seus homens. E a Bíblia começa a contar, a partir do capítulo 25, a história de um homem muito próspero, muito rico, Nabal. E diz que Nabal, ele estava então tosqueando as ovelhas, era um dia de festa, era um dia de alegria, era um dia de banquete. E Davi, quando fica sabendo que o Nabal está tosqueando as suas ovelhas, ele envia alguns jovens do seu exército até ele para chegar lá e o saudar. E a saudação é muito interessante. Eles chegam lá e dizem: olha, paz seja contigo, homem próspero, paz seja com a sua família, paz seja com tudo que você tem. Agora, engraçado que, bom, eu já volto aqui dessa parte para frente, mas interessante que Davi envia a paz para ele, para sua casa e para tudo que tem. Aquele homem não só não recebe, como afronta os servos de Davi. E aquilo que havia sido inicialmente como bênção, estava vindo contra ele para roubar a paz dele, da casa e de tudo que ele tem. Você conhece a história, sabe do que eu estou falando. Amém? Olha que coisa séria quando nós rejeitamos uma bênção. Mas enfim. E aí eles saudam ele dessa forma, como Davi mandou, e dizem: olha, os teus servos estão aqui no deserto, teu servo Davi e tal. E ele ficou sabendo que você está tosqueando as ovelhas, e ele pediu que aquilo que você tiver na mão, aquilo que você puder oferecer para ele, presenteá-lo, então, que você faça isso. E Nabal não apenas não dá nada, claro que ele tem a opção de não dar, mas não apenas não dá nada, mas como distrata eles. Quem é Davi? Olha só, ele está dizendo quem é Davi. Daqui a pouco ele vai conhecer quem é Davi. Sim ou não? Da pior maneira possível. Mas ele está lá, quem que é Davi? Tem muitos servos hoje fugindo dos seus senhores e tal. E fala um bocado de desaforo para os servos de Davi. E manda eles embora. Eles voltam, traz a notícia para Davi, dos seus homens.
O Davi ali num momento de fúria, então, arranca da espada. Os homens dele também arrancam da espada e estão marchando em direção à casa de Nabal. Lá na frente, Davi diz que ele estava decidido a não deixar nenhum menino sequer vivo da casa de Nabal. Ele estava decidido a matar Nabal, a sua família, tudo que ele tivesse. Davi estava decidido a matar. Olha que coisa séria. E aí, enquanto isso, um daqueles servos que viu toda a cena corre para Abigail para contar para ela o que é que está acontecendo. E aí ele começa a contar a história e diz o seguinte: olha, esses homens são homens de guerra. Nabal não sabe o que fez. Nabal não faz ideia com quem ele mexeu. E Abigail é esposa de Nabal. Assim como a Bíblia retrata Nabal como alguém estúpido, alguém tolo, a Bíblia diz que Abigail era uma mulher sábia. Amém? E o servo diz: olha, o Nabal não faz ideia do que ele fez. E aí ele conta: olha, nós estamos pastoreando as ovelhas do nosso senhor Nabal, e esses homens foram muito bons para conosco. Eles inclusive nos ajudaram a pastorear as ovelhas. Ele usa essa expressão: eles nos serviram como um muro ao redor, quer dizer, eles nos protegeram, nos guardaram, não deixaram nada de ruim acontecer com os rebanhos de Nabal. Agora estão pedindo, para que ele ofereça alguma coisa, e ele age dessa forma. E aí o servo, dentre essas palavras, ele fala algo aqui, versículo 17, que eu gostaria de chamar a atenção sua. Diz assim: olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o vosso amo e contra o que, gente? Toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Olha só, versículo 18. Então Abigail se apressou. Até aqui está bom para nós. Meu irmão, o servo chega para Abigail, conta toda a história, como eu acabei de relatar aqui, depois você lê certinho em casa. E ele diz: Abigail, negócio seguinte, vê o que você vai fazer. Vê certinho qual é a decisão que você vai tomar. Vê certinho qual que é o tempo e qual que é o modo de resolver essa situação. O Abigail, porque se você não fizer nada, o mal já está de todo determinado, não só contra a vida do Nabal, mas contra toda a sua casa. Quem fazia parte da casa do Nabal? Não só Abigail, mas até o servo que está ali. Todo mundo ali. Ele diz: olha, o nosso fim já foi decretado. Ele diz: uma hora dessa, Davi já está marchando para cá. E olha que coisa triste, E ele diz assim: e eu vim falar contigo, porque não adianta falar com Nabal. Nabal é alguém que não ouve ninguém. Então, vê o que você vai fazer. E aí, no versículo seguinte, a Bíblia diz: e Abigail se apressou. Já imaginou a Abigail dizer assim: sério isso? Que coisa, hein? Não, amanhã cedo eu resolvo isso aí. Daria tempo, gente? Não. Meu irmão, tem situações que o tempo urge, amém? Que é na hora, que você precisa agir naquele mesmo instante, que não dá tempo, amém? Para ficar pensando, precisa tomar uma atitude. Então ela entendeu, e a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia, e com aquele coração sábio, como a Bíblia diz, ela discerniu que era aquele momento que ela não podia perder tempo, que ela tinha que se apressar. Não só discerniu isso, mas discerniu o modo de agir.
E aí é muito interessante, depois você pode continuar a leitura. Perdão, eu não vou fazer isso, que o texto é longo, mas a Bíblia diz que ela pega ali muitos mantimentos e vai enviando à frente com alguns servos. Ela vai lá com o último, né? Então ela diz: Davi está furioso. A Bíblia diz que o presente aplaca a ira. Ela diz: deixa eu enviando à frente. Quem sabe o primeiro presente vai chegar lá para ele e vai olhar: não quero saber disso aqui não. Agora ele vai ver só, agora não adianta tentar me agradar. Amém? Mas daqui a pouco chegava o segundo, daqui a pouco chegava o terceiro, daqui a pouco chegava o quarto, o quinto, e assim foi. E Abigail foi lá por último então. E aí quando chega ali o último, né, animal levando os presentes, mantimentos e tal, então ela vai, ela se prostra diante de Davi e ela começa a falar com Davi. Eu repito que eu gostaria muito que você lesse, que a história é muito bonita, a sabedoria dessa mulher, o diálogo que ela tem com Davi, e ela começa a falar: olha, eu sei que o Senhor é contigo, eu sei que o Senhor peleja por você, porque você tem lutado as guerras de Deus. E aí ela começa a dizer, ela usa um argumento muito interessante. Ela diz: eu sei que um dia você vai ser rei de Israel. E quando Deus te colocar como rei de Israel, se você insistir com esse pensamento de que a sua mão te vingue, então isso lá na frente vai pesar para você. Isso vai ser uma mancha na tua história. Olha que a mulher sabe. Ela diz: se Deus é contigo, se Deus guerreia as tuas guerras, deixa com Deus. Deixa Deus fazer justiça em seu favor. Você não precisa se vingar. Eu sei que você foi afrontado, eu sei tudo que aconteceu, mas que você não faça isso. É nessa hora que Davi diz: olha, se você não tivesse se apressado, se você não tivesse saído ao meu encontro, até amanhecer o dia não ficaria nem um menino vivo. Tamanha era a minha fúria, eu não deixaria ninguém escapar da família de Nabal. E aí ele até diz assim: bendita seja você e bendito seja o teu conselho. Mulher, você foi usada por Deus, não só para que a tua casa fosse poupada, mas até de me impedir de fazer essa loucura. E aí o que acontece? A Bíblia diz que alguns dias depois, o próprio Deus feriu Nabal e vingou a Davi. Amém? E se não bastasse, o Davi ainda foi lá e casou com a Abigail. Verdade, não é? Ela ficou viúva, né? Nada mais impedia. Mas tamanho foi a admiração dele por aquela mulher, pela sabedoria que ela demonstrou ali. Então, perceba, né, que se ela tivesse dito: eu acho que mês que vem, eu acho que semana que vem, não, já é tarde, deixa isso para amanhã, daria tempo, gente? Quando Davi chegasse lá com a espada já em punho, adiantaria ela querer dizer: não, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Já era, cortou ela no meio. Sim ou não? Meu irmão, então olha que interessante. O coração sabe discernir o tempo e o modo de agir. Mas eu quero ver uma outra história com vocês, agora em Mateus 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Quem achou, diga amém. Mateus 13, 24. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor,
não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Vamos parar aí, olha só. Sempre quando eu falo desse episódio, leio essa parábola, né, e a Bíblia já classifica esse homem como um pai de família, eu não consigo desassociar isso com aquele pai, com aquela mãe, que tem a melhor das intenções com relação aos seus filhos, e que por conta disso começa a escolher bem as sementes que vai plantar. Esse homem, a Bíblia diz, ele plantou boa semente no seu campo. Ele selecionou, ele escolheu as melhores sementes do seu campo. E ele plantou aquelas sementes ali. E ele estava na expectativa de ter uma grande colheita. Não é diferente de nós, né? Que procuramos, e não somos perfeitos, né? Na verdade, longe até disso, mas que procuramos dar um bom exemplo para os nossos filhos, não é assim? Procuramos sempre ensinar aquilo que é certo, procuramos sempre direcioná-los ali na palavra de Deus, para que essas sementes venham nascer e vinham apenas bons frutos. Só que às vezes você começa a olhar para certas atitudes, e aí você coça a cabeça e diz assim: mas não foi isso que eu ensinei. É assim ou não? Algum pai, alguma mãe já passou por isso? Duvido que não passou, né? Verdade, não é? Aí você diz: mas não foi isso que eu plantei, mas não foi esse exemplo que eu dei. Não é assim? Mas da onde que surgiu isso? Mas que comportamento que é esse? Amém? Né? E aí aquele pai de família logo concluiu: um inimigo é que fez isso. Alguém plantou alguma coisa que não fui eu. E foi o diabo. E foi o inimigo. Claro, alguém usado por Satanás, né? Que deu um mau exemplo, que, enfim, que semeou ali a semente. E agora apareceu o joio. Espera lá, vamos parar e pensar. Não fui eu que plantei. Eu sei que isso aí é sementinha de Satanás. Amém? Diante disso, olha só, vamos continuar. 28. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Meu irmão, e quantas vezes a vontade, o desejo nosso é isso? Ah, meu, vou arrancar esse negócio nem que seja do tapa. Ou é só eu que sou meio doido? Verdade, não é? Não, mas que negócio que é esse? Não foi essa educação que eu dei? Não foi esse exemplo que eu dei? Não foi essa semente que eu plantei? Que negócio que é esse? E às vezes a nossa atitude é como dos servos, que queremos já fazer alguma coisa, já queremos sair arrancando, já queremos tomar uma atitude. Agora, vamos parar e pensar. Lá no caso de Abigail, tinha que ser na hora, se apressar, sem perder tempo. Agora, interessante que o caso aqui é outro. Olha o que o pai de família diz. Porém, ele lhes disse o quê? Não, para que ao colher o joio, não arranqueis o trigo com ele. Ele diz assim: se a gente tomar uma atitude agora, o estrago vai ser maior. Se a gente não tiver sabedoria nesse momento, nessa hora, o estrago vai ser muito maior. Porque ao arrancar essa sementinha do Satanás, que de alguma forma entrou aí, nós vamos estar arrancando até mesmo as boas sementes que a gente colocou. E quantas vezes a gente vê pai e mãe tomando certas atitudes, às vezes drásticas demais, e a única coisa que consegue fazer é afastar os filhos de si. Sim ou não?
E às vezes até consegue arrancar aquela semente ruim, mas no meio arranca muita semente boa. Que a pessoa às vezes passou anos cultivando aquilo, anos ensinando. Então o pai de família diz: não é nesse tempo, e também não é desse modo. Tem um tempo certo e tem um modo certo. Pastor, o tempo certo é sempre esperar? Não. No caso de Abigail, o tempo certo era agir naquele mesmo instante. Você está entendendo? Agora, há situações, meu irmão, e é por isso que a gente precisa ter um coração sábio, é por isso que a gente precisa buscar da paz de Deus, porque tem situações que tem que ser naquela hora, não posso perder um minuto. E tem situações, meu irmão, que a gente doido para agir, doido para fazer alguma coisa, vai ter que aprender a esperar, a aguardar, porque aquele não é o tempo. E se eu errar no tempo, ainda que eu acerte o modo, se eu errar no tempo, perdeu tudo. Se eu acertar o tempo, mas errar o modo, também perdeu tudo. E aí ele fala não só do tempo certo, mas ele fala também do modo certo. Quer ver? Aí ele diz assim: deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, eu vou ensinar a eles o modo certo: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Diga a glória a Deus. Então ele diz: olha, tem o tempo e tem o modo. Se você quiser arrancar agora, você vai perder tudo. Porque a semente ali do joio já se entrelaçou com a do trigo, e a hora que você puxar, vai sair tudo junto. Ele falou: vamos ter paciência, vamos esperar um pouquinho. Mas a gente não vai fazer nada? Vamos, mas a gente vai fazer na hora certa e do jeito certo. Aí na hora certa, tudo madurinho, agora sim, porque na hora de arrancar o joio, se o trigo sair junto, não tem problema, já está maduro mesmo. Você está entendendo? Aquelas boas sementes que você plantou já amadureceu. Então agora já dá para colher. Então arrancou seu junto, não tem problema. Agora vai fazer a separação. Olha, isso aqui é joio, vai colocar numa pilha, vai ali nos molhos, vai para o fogo. Não, isso aqui é trigo. Isso vai para o meu celeiro. Eu não tenho que aceitar joio no meu celeiro. Amém? Eu não tenho que aceitar no meu celeiro aquilo que eu não plantei. Aquilo que eu não plantei tem que ir para o fogo. Aquilo que eu plantei vai para o meu celeiro. Amém? Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando nessa altura do campeonato, né? Mas tem a hora e o tempo. Um caso tinha que se apressar, sair correndo, não perder tempo. No outro caso, os servos até queriam: pega a foice lá, vamos lá, vamos arrancar tudo. Diz: opa, para lá. Ainda não é o tempo. Pastor, mas que negócio complicado, pastor. Poxa vida, como é que eu vou saber qual que é o tempo certo? Pastor, e como é que eu vou saber qual que é a maneira certa de agir? Com o coração sábio. Amém? É dessa forma. Por isso que a gente precisa buscar de Deus. Em primeiro lugar, até encher o nosso coração da palavra de Deus. Para que a gente tenha um coração sábio. Buscar a palavra dele. Deus, me dá essa sabedoria, me dá esse entendimento, esse discernimento, até esse discernimento espiritual, para eu conseguir entender que tem coisa que é o inimigo, tem coisa que é Satanás. Amém? Deus, para eu saber a hora certa de agir, a hora certa de falar, a hora certa de me calar, a hora certa de tomar atitude, seja ela qual for, né? E o modo, a maneira. Hoje eu quero lhe convidar a isso. Primeiro a gente entender que para tudo tem o tempo e o modo certo. Que tem situações que é para ontem, precisa agir agora. Tem situações que mesmo a gente querendo agir,
a gente precisa esperar. Mesmo a gente querendo fazer de um jeito, a gente já passa a foice logo. Tem que saber que tem uma sabedoria ali, tem um jeito certo de resolver a coisa. E clamarmos a Deus. Deus nos dá esse coração sábio. E aí eu vou discernir o tempo, aí eu vou discernir a hora, né? O tempo, o modo, e aí eu vou conseguir resolver a situação, seja qual for. Aí, como a Bíblia diz, há um tempo e um modo para todo propósito. Aí eu vou acertar o propósito. Aí eu vou fazer aquilo que Deus quer em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glórias a Deus. Eu quero lhe convidar a ficar de pé agora.